eu sou a Laura Pavret, professora aqui na Academia Dutis Domus, e hoje eu vim ensinar a vocês 5 passos para você montar uma aula de história para o seu filho, ou os seus filhos, né? Porque essa aula pode ser montada para crianças de várias idades diferentes. Nós iremos usar os livros vivos e o método de narração. Caso você ainda não saiba direitinho como é que eles funcionam, eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo, de posts, lives, enfim, que você pode compreender melhor. Então, antes de tudo, você precisa definir que período histórico você vai estudar e qual livro vivo você vai usar. Aqui eu tenho algumas ideias para vocês. Então, para estudar a história de Israel, você pode usar esse livro aqui, que é do Clubinho Literário da História de Israel. Para a história de Portugal, tem As Caravelas de Cristo, do Gilbert Renaud. Na Idade Média tem esse livro da Regine Pernod, que são vários contos da Idade Média. História do Brasil tem alguns do Viriato Correia, que são bem legais. Mas é importante saber que todos esses livros vocês têm que ler antes, para depois passar para as crianças, porque tem algumas coisas que não são tão corretas, principalmente quando a gente fala de história do Brasil. Enfim, livro escolhido, a gente pode passar para os passos. O primeiro passo é preparar o terreno com algo belo. Então, a ideia é colocar alguma pintura, um poema, uma música. Por exemplo, se você vai estudar a história do Brasil, história do descobrimento, você pode colocar A Primeira Missa no Brasil, do Victor Meirelles. Se você vai estudar as navegações portuguesas, você pode colocar Mar Português, do Fernando Pessoa. E aí você pode fazer várias outras atividades envolvendo esse preparar terreno. O segundo passo é selecionar o vocabulário. Então, a ideia é que a gente leia o livro inteiro, né? Porém, você vai ler em vários pedaços. Então, se as crianças forem mais velhas, você vai selecionar um pouco mais, se for mais nova, você vai selecionar um pouco menos, mas previamente você vai ler e ver se tem alguma palavra diferente. A ideia é que você selecione no máximo umas 3 palavras, para que deixe claro, né, explicar qual o significado delas, vocês podem procurar no dicionário também. E aí depois a gente vai para o passo 3. O passo 3 é a leitura do texto. Então leia com calma, leia com expressões, com entonação, não tenha vergonha, porque isso vai fazer com que as crianças aprendam melhor e compreendam mais o que o texto está querendo dizer. Antes de começar a leitura, avise as crianças que não é o momento de interromper. Então, mesmo se elas tiverem alguma pergunta no momento que você está lendo, diga para eles se acalmarem, porque agora é o momento de sentar e prestar atenção na história. O momento das perguntas vai vir depois. O quarto passo é a hora da narração. Então, assim que você encerrar a leitura, você vai pedir para eles recontarem a história com as palavras deles. Se eles começarem a fazer perguntas, a ter dúvidas, a questionar e coisas assim, você diz que ainda não está no momento. Esse é o momento de recontar a história. Isso vai fazer com que eles forcem a prestar atenção no que foi lido e também que eles ouçam o que o autor tem a falar. Além disso, a prática da narração trabalha a memória a longo prazo. Não os interrompa, deixe eles falarem tranquilos. E aí, quando acabar, se tiver alguma coisa errada, você corrige. Se você estiver dando aula para crianças diferentes, comece com os mais novos. Peça para os mais novos começarem narrando e depois você parte para os mais velhos. Agora sim é o momento da discussão. Esse momento da discussão não é um momento de interpretação de texto, mas é um momento que você vai trazer questões e dúvidas, abrir espaço para que vocês conversem sobre virtudes, sobre as boas escolhas, sobre o que a criança faria no lugar desse personagem histórico. Então, algumas perguntas que podem guiar são, por exemplo, o que você aprendeu com isso, como o rei lidou nesse período de guerra, né, com as pessoas, quais qualidades de um herói você consegue notar nesse personagem, o que você acha que vai acontecer depois, e por aí vai. Bom, esses foram os 5 passos, espero que você tenha gostado, e qualquer dúvida é só mandar uma mensagem aqui nas nossas redes sociais. Até mais!